mim é uma honra poder comunicar com a igreja, uma satisfação muito grande poder compartilhar com os irmãos sobre João capítulo 15. Você pode abrir, falar um pouquinho sobre discipulado, sobre espiritualidade cristã. Aleluia, Jesus. A gente ouve muito nesses dias falar daquilo que você pode possuir. A gente ouve muito falar daquilo que a gente pode ter. Eu sou empreendedor, sou um cara que tem empresa, sou um cara que vive de vendas, sou um cara que vive de produção. Mas eu entendo que existe uma aquisição, uma conquista saudável, que quando a gente conquista de forma saudável, a gente não acaba com relacionamentos, a gente não destrói relacionamentos, a gente não acaba com a nossa saúde. A gente utiliza aquilo que a gente ganha de uma maneira saudável. A gente tem, fazendo tudo que a gente quer. A gente vive num tempo onde há uma euforia dentro das igrejas para que as pessoas conquistem cada vez mais, sem que haja, na verdade, uma conquista saudável. Eu sou daqueles que eu creio, como diz o salmista, que Deus tem prazer na minha prosperidade. Mas eu quero chegar na minha prosperidade com os relacionamentos saudáveis. Eu quero chegar com a minha prosperidade sabendo que pessoas passaram necessidades, eu passei na vida delas, ajudando elas na necessidade delas. Eu quero conquistar e fazer da minha conquista um objeto do amor para os outros. Fazer com que minha conquista seja compartilhada. Fazer com que minha conquista ou a minha posse não me possua. Que eu não seja possuído por aquilo que eu possuo, mas eu quero possuir aquilo que eu possuo em Deus. Então a gente vai falar um pouco disso, porque eu não quero abrir mão hoje. Estou fazendo a introdução para a gente pensar sobre isso. Eu não quero abrir mão daquilo que você pode conquistar. Eu não quero fazer isso. E não vou fazer isso. Tem uma lógica para que você conquiste coisas. Que eu vivo dentro desse ambiente. Eu preciso todos os dias produzir alguma coisa. Eu preciso produzir para viver. Eu preciso trabalhar para viver. Eu preciso vender para viver. Para comer, para pagar conta, boleto, para ter dinheiro no banco. Agora é muito fácil chegar para você e falar assim: nós somos mais que vencedores. Você não está acreditando? Levante sua mão, deu glória. Você vai lá empolgadíssimo e levanta a mão. Só que isso pode destruir a sua vida se aquilo que você conquistar não seja de forma saudável. Então eu quero falar em João 15, porque o capítulo de João, do Evangelho de João, no capítulo 15, fala de espiritualidade. E eu quero começar a falar sobre essa questão de frutificar, porque é um elo, há uma conexão muito forte entre eu frutificar, tornar Deus visível e acessível, e ainda assim ser um homem que conquista de forma saudável, ser um homem que mantém relacionamentos saudáveis, ser um cristão que realmente tem um discernimento daquilo que está acontecendo ao seu redor. Então João capítulo 15, verso 8, é importantíssimo. Fiz essa introdução, mas eu queria daqui para frente, e de forma muito paulatina, sabe, passo a passo. Eu queria que você observasse cada detalhe que eu vou falar aqui, para você entender o quanto o Evangelho, a palavra de Deus e Jesus, ele é importante para que ele alcance não apenas a sua vida,
não apenas o centro, mas também toda a circunferência da sua vida. O Evangelho na sua vida, ele veio para alcançar toda a circunferência da sua vida, toda a periferia da sua vida, todas as áreas da sua vida, e veio para alcançar com força, com poder, com graça e glória. E a coisa mais linda que eu já vi é um cristão bem sucedido, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, bem sucedido no sentido cristão, onde bens materiais é apenas uma consequência de alguém que está cheio de amor para dar. Isso para mim é importante. Vamos ler João 15, capítulo 8, a gente vai bem devagarinho. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimo. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Vou repetir. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Há 15 anos, nos últimos 15 anos, se a Bíblia cair, ou vocês vão pegar meu celular, João 15 vai cair. Durante os últimos 15 anos, eu aprendi a ver espiritualidade olhando para João 15. Depois de ser pastor, depois de pastor na igreja, depois de ser cristão por muito tempo, um homem veio e disse assim: olha, se tem uma coisa fácil de se explicar, é o Evangelho da espiritualidade cristã. Você olha para João 15, a metáfora da videira, e até uma criança de 5 anos, 3, 4, 5 anos, vai entender o que é a espiritualidade cristã. Eu faço parte do ministério chamado Permanecer em Cristo. Somos conselheiros, um dos diretores do ministério, de um americano, o nome dele é Carlos McCord. O nome dele é Charles Ernest McCord. Ele mora nos Estados Unidos, em São Paulo, em São José dos Campos, enfim. E quando eu fui apresentado para esse homem, ele me apresentou isso. Durante 15 anos eu venho olhando e venho aprendendo o que de fato é a espiritualidade cristã. E o que é interessante em João 15, capítulo 1, versículo 8. Olha, Jesus escolheu um grupo de pessoas para o seguir, para o acompanhar. Um grupo de pessoas que ele pudesse ter intimidade. Então ele convidou 12 homens que eram os seus círculos de amigos mais íntimos. E ele convidou esses 12 homens. E esses 12 homens caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, praticamente. E durante 3 anos e meio, esses homens, eles perceberam na vida de Jesus, durante 3 anos e meio, tudo aquilo que eles sonhavam em ver em um ser humano. Eles viram Jesus ensinando pessoas, eles viram Jesus curando pessoas, eles viram Jesus libertando pessoas, eles viram Jesus amando pessoas, eles viram Deus naquela pessoa de 30, 31, 32, 33 anos ali diante deles, tornando visível e acessível as qualidades de Deus durante a sua permanência nesse mundo. Viram na figura de Jesus Deus amar pessoas que ninguém queria amar.
viram Jesus curar pessoas que sofriam de enfermidade há anos, desde a sua nascimento. Viram Jesus falar coisas que nenhum líder religioso daquela época, em nenhuma época, se atreveu a falar. E durante 3 anos e meio eles acompanharam, sabe? Durante 3 anos e meio eles se empolgaram. Durante 3 anos e meio eles viveram o ápice da espiritualidade. Mas embora eles estivessem durante 3 anos e meio vivendo todo aquele momento, aquele tempo extraordinário, contudo, apesar de tudo, eles não compreenderam exatamente o que estava acontecendo. Porque para aqueles homens, assim como os líderes religiosos, era muito difícil crer que Deus havia vindo a esse mundo na figura de um ser humano. Porque na cultura judaica, Deus puro, jamais poderia ter contato com a matéria, porque a matéria é impura. Então, na cabeça da liderança religiosa, sobretudo, um ser humano dizer que era Deus era blasfêmia, dentro da doutrina judaica era uma loucura. Para nós é fácil, nós lemos a Bíblia, já está tudo aqui para nós, então a gente acredita, até que para alguns está difícil também acreditar em Jesus, mas para a grande maioria de nós aqui, a gente entende que Jesus é. Mas naquela época não. O cara chega e diz: quem vê a mim, vê o Pai. E a história continua durante aqueles 3 anos e meio. Jesus compartilhando com aqueles homens, vivendo com aqueles homens, mostrando para aqueles homens, amando aqueles homens, amando outras pessoas, libertando, curando, ensinando, perdoando. Eles ainda confusos. João 15 é muito interessante, porque João 15 é o último discurso de Jesus aos seus discípulos, antes da sua prisão, do seu julgamento, sentença, morte e ressurreição. É o último discurso de Jesus aos seus discípulos. E nesse discurso, Jesus ensina algumas coisas muito profundas. Você tem uma ideia? A gente tem um curso chamado Permanecer em Cristo, a vida que satisfaz. São 7 revelações: o agricultor, a videira, os ramos, o fruto, o mundo, a poda e as estações. Esse encontro ele dura 8 horas. Eu vim falar mais de fruto hoje, de uma revelação. Provavelmente colocarei uma coisa ou outra aqui para poder fazer uma conexão. E esses homens que acompanharam Jesus, eles estavam tão confusos que em um dado momento Jesus chega assim: olha, arrume uma casa para que a gente possa fazer a ceia, a Páscoa. E aqueles homens arrumaram uma casa, fizeram a ceia. E aqueles homens estavam tão certos, tão convictos de que Jesus era o rei. E esse rei estabeleceria o seu reino nessa terra, se assentaria no trono, expulsaria o exército romano que havia ocupado as terras das Palestinas, as terras deles, que vivia explorando o povo deles, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de uma legislação ruim para eles. E a cada dia que eles viviam com Jesus, crescia dentro deles a certeza e a convicção que a qualquer momento Jesus iria dar um brado de liberdade e eles iriam definitivamente fazer com que os romanos fossem expulsos, que aquela liderança religiosa
hipócrita ficasse de lado e que Jesus iria assumir o poder e eles, junto com Jesus, fariam ali a equipe de jejum de Jesus para o reinado da terra. Mas quando Jesus chama esses homens para se reunir nesse dia, as revelações que Jesus faz são revelações absolutamente contrárias àquelas que eles esperavam. Porque quando Jesus faz revelações daqueles homens, Jesus revela àqueles homens coisas muito terríveis. Jesus fala que um deles iria entrar nele. Jesus aponta para o outro e diz que o outro iria abandoná-lo, negá-lo. E que o príncipe desse mundo estava chegando a sua hora. E aquilo foi um balde de água fria para aqueles homens que tinham uma expectativa muito grande sobre Jesus. Mas Jesus bate na mesa e diz: vamos embora. Vida continua. Então eles saem daquela casinha, vão pelas ruelas de Jerusalém, os pequenos, e vão em direção ao Getsêmani. Mas entre as ruelas de Jerusalém até Getsêmani, diz os historiadores que existia ali vinhas, videiras. Então ele sai da casa com as costas, chateados, sabe, tristes, frustrados. E aí Jesus resolve parar diante de uma vinha. João capítulo 15. E aí Jesus começa a explicar para aqueles homens sobre tudo o que aconteceria através da vinha, como funciona a espiritualidade dele e qual é o resultado dessa harmonia de uma vinha. E é interessante, eu não vou ser muito prático aqui hoje, eu vou já pular para a questão do fruto. Você sabe o que Deus exige da igreja? Jesus, ele compara a igreja a uma vinha. Você vê João 15, sabe por quê? Ele diz: meu pai é um agricultor, eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Quem não está bem conectado na videira, não recebe, embora esteja na videira. Mas se não recebe, não produz fruto. E o que eu desejo da minha vinha é o fruto. Porque se a igreja não tem fruto, o que fazer se ela foi feita para dar fruto? Se você tem uma plantação de qualquer coisa na sua casa, não sei se alguém tem, e quando você planta, um dia você plantou, qual é a sua expectativa? De colher o fruto daquilo que você plantou. E o que o Pai Celestial, ou o Pai Agricultor diz? Ele diz assim, em João capítulo 15, versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Olha que ele fala com grau de intensidade, muito. E assim serão meus discípulos. O pai, o agricultor, ele não quer uma igreja, sabe, top, do ponto de vista estrutural. Vai até ter, pode ser consequência. Mas quando o pai olha para cá, quando o pai está olhando aqui, ele olha. Qual o nome do rapaz aqui? Ele olha para o Anos e diz assim: Anos, tem juízo, tem amor, paz, alegria, bondade, domínio próprio. Ele busca em sua vinha isso aí. Ele não está preocupado se a parede é preta, branca. Ele está preocupado com a metro quadrado da igreja, quantos metros quadrados da igreja. Ele está preocupado com a sua doutrina, se você é pentecostal, se você é tradicional, se você é neopentecostal. Não é nem aí para isso. Ele não está
está preocupado com isso, ele não está preocupado se você vem todos os domingos aqui. Honestamente, não. Ele está preocupado se você vem todos os domingos, se você produz amor, se você entrega paz, se você produz alegria, se isso de você flui. Se o mundo vê isso, porque é isso que te faz um discípulo. Agora, quando ele olha para a sua vinha e não encontra o fruto, Isaías capítulo 5, verso 4 e 5, diz que quando ele olha e ele não vê uvas boas, mas só vê uvas bravas, e ele diz que ele fez tudo para que ela pudesse produzir uvas boas, ele mesmo diz que não é vinho. Olha o texto lá, depois do calma. Diz que ele pode invadir, pisotear, derrubar as cercas, porque ele espera que dê fruto. Essa é a ideia dele. Então, não se iluda se sua vida estiver dando certo, porque alguém, um coach celestial, disse para você que você é o cara. Sabe por quê? Porque Deus, na hora que bateu o olho em você, Ele está preocupado. Qual é a sua posição social? Não está preocupado com o seu carro. Não está preocupado qual é o seu grau de intelectualidade. Qual é a sua formação. Não está preocupado se você é humano. Verdade, Jesus. Aleluia, Jesus. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Sabe o que é fruto? Fruto é a perfeição de Deus visível e acessível neste mundo. Sabe o que é perfeição? Perfeição é tudo aquilo que Deus é nesse mundo. Perfeição é a alegria perfeita de Deus. No mundo, perfeição é a paz que o mundo não pode te dar. Tenho visto essas coisas para que a minha alegria seja em vós e a vossa alegria seja perfeita, completa. Essa é a perfeição de Deus, essa alegria, essa paz, essa bondade, esse amor, esse domínio próprio. Quando você torna isso visível, e não apenas visível, mas acessível, então você está entregando fruto. Quando você não faz isso, é mera religiosidade, é só ajuntamento, desculpa, comercial, só isso. É só algo para poder, sabe? Sugestão para você ficar meio arrepiadinho, psicologicamente, emocionalmente mais forte, e repetindo um monte de coisa, e vou conseguir, e vai dar certo. Isso aí você não precisa ser crente para fazer isso, tá? Não precisa ser crente. Acho que nem é. Sabe? Mas pegue ele. Se é só para você pegar a sua mente e fazer com que a sua consciência comande o seu corpo, que a sua consciência estabeleça um comportamento, é um linguista. Tem isso aí, sabia? Só fazer isso. Você vai ficar top. A pergunta é, depois disso, que você conquistar, se tiver uma conquista, alguém pode chegar para você e falar assim, cara, tu está feliz? Talvez você diga, não. Fiz tudo isso, ganhei tanto dinheiro, vou lá com a minha mulher, os filhos, agora eu estou aqui, o outro, larguei tudo. Então, poxa, meus amigos não são mais meus amigos, eu compro, não estou feliz, estou depressivo. Está entendendo? Quem é que pode fazer isso? É um bicho. O segredo, lei da atração.
Sabia? A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não nega isso. Só que a Bíblia tem uma lógica para isso. Sabe por quê? Porque se eu digo para você um livro chamado A Lei do Segredo, do Edmund Moore. Ele fala sobre o livro Segredo. Ele diz assim: não dá para um agricultor que precisa de chuva orar para que venha a chuva, e do outro lado tem um que precisa do sol. Como é que faz? Como é que eu resolvo a lei da atração agora se as duas pessoas estão pedindo coisas completamente distintas, ou pelo menos opostas? Está entendendo? Só que quando você está em Deus, essa lei da atração tem um fundamento. Que você vai atrair, e Deus sabe o que você quer, e Deus sabe para onde vai, e Deus sabe o que você vai fazer com isso. É diferente. A gente tem um poder tão grande na mão que a gente não pensou. Essa questão de fruto, a gente precisa entender algumas coisas. Algumas coisas do tipo: dons espirituais, talento natural e fruto do Espírito. São três coisas. Não confunda a área com lugares. São três coisas distintas. Dons espirituais são as manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo com a finalidade da edificação da igreja. Isso são dons espirituais. Talento natural é a capacidade de que uma pessoa tem de executar algo de modo espontâneo. Pode ser hereditário, pode vir com estudo, dedicação, persistência. Você acha que se o Espírito Santo não agir aqui em mim, você não acha que eu vou ler teologia, que eu preciso dar um monte de coisa para vocês? Se eu for um cara estudioso pra caramba, persistente, eu vou vir aqui dar uma aula incrível para você em teologia. Incrível. Só que o fruto do Espírito se relaciona diretamente com o caráter e a santificação de Deus. Diferente. Por isso você encontra gente falando, pastor, e tal, gente curando, gente libertando. O que Jesus disse para algumas pessoas na Bíblia que ele queria dizer? Que algumas pessoas iam curar, que algumas pessoas iam libertar, que as pessoas iam todo contente para Jesus, dizendo, expulsou o demônio no nome deles, curou o nome deles. O que ele ia falar para essas pessoas? Gostar de mim, duas coisas limitadas. Não é isso? Agora, dons espirituais, manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, com a finalidade de educação da igreja. Talento pessoal, outra coisa, a gente confunde isso tudo. A gente vai confundindo uma coisa da outra. Na verdade, o que Deus quer, para além disso, é o fruto do Espírito. Todas as coisas que eu falei são ótimas. Talento pessoal, ótimo. Dons espirituais, excelente. Mas não dá. Porque ele mesmo diz em 1 Coríntios capítulo 3, assim, amor, de nada. Quer ver lá? Você pode ter a fé maior que qualquer outra pessoa. Pode ser para esse monte, ó, sai daqui e vai para lá. Sem amor, nada. Você pode falar a língua dos homens e dos anjos. Você pode se comunicar com gente seguro, com anjos, qualquer alienígena, se você inventar aí, pode se comunicar com qualquer pessoa, pode ser o Silvio Santos gospel, com o maior comunicador. Pode sair daqui para a China e Deus falou chinês, sem saber, mas chegou lá, falou chinês, saiu da China, foi para o Japão, falou japonês, saiu do Japão, foi na África e lá encontrou uma tribo e falou o dialeto da tribo. Você pode ter esse poder de se comunicar, mas você não pode, nada. Então o fruto ele é importante por conta disso. Agora, fica uma confusão. Ah, pastor, você falou de fruto, mas como eu amo? Como é que eu posso ter paz, essa alegria? Como é que eu posso ter essa vontade de Deus? Como é que eu posso falar isso visível, acessível? Em João 15, capítulo 1, Jesus vai
bate no peito e diz assim: eu sou a videira verdadeira. 15:1, eu sou a videira verdadeira. Ele está dizendo assim: eu sou a fonte. Eu sou a fonte. Quando você faz discipulado, na grande maioria, as pessoas ensinam você a correr. O Alex Ribeiro, não sei se alguém aqui já ouviu falar, ele era chamado baixinho voador. Ele correu Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi também era um dos brasileiros que corria Fórmula 1. Os mais antigos vão lembrar. Ele era chamado de baixinho voador. Quando eu fui para Campo Jordão fazer na época comecei a fazer as conferências, ele estava lá escrevendo um livro no sítio. Nós estávamos lá fazendo conferência e eles estavam lá escrevendo um livro. E aí nós tivemos a oportunidade de conversar com ele. Ele contava lá que os carros de Fórmula 1 na década de 70 não tinham velocímetro. Só tinha a medida de RPM. E eu perguntei para ele: mas por que não tinha velocímetro? Ele falou assim: porque não precisava medir velocidade. Nós precisávamos saber se o carro suportaria a velocidade. Se o motor suportaria, e muitas das vezes tinha o motor explodido porque não suportava a velocidade. A gente chega na igreja, em algumas igrejas, pelo menos aqui tem conhecimento, dizendo que são todas, né? Mas é uma correria, cara. A gente ensina as pessoas a correr. E as pessoas correm de um lado, do outro, do outro. A alma está afundada, ela está correndo para lá e para cá, fazendo coisas, aquilo, passando aquilo, indo para lá e para cá, domingo de manhã, domingo à noite, aula, domingo e tal, evento tal, programa tal, entretenimento tal. A pessoa está muito sufocada. E quando vai ver, ela é igual aquele motor que explode. A alma dela explode. E aí você não sabe porque ela está na igreja, aí você não sabe porque ela está na igreja parecendo que não está. Aí você ela só faz atividade e ela não sabe o que é espiritualidade. Ela confunde vida cristã com atividade cristã. Ela pensa que aquilo que ela faz para Deus é espiritualidade, aquilo que ela faz para Deus, aquilo que ela o departamento que ela está, se ela canta, se ela dá aula, se ela faz isso. Aí ela pensa que ela está vivendo a espiritualidade, não, deitada, ela só está fazendo uma atividade cristã. Lá fora ela faz uma atividade, a atividade toma conta da vida dela, ela vem para a igreja, agora só por atividade. Agora a atividade dela é religiosa, mas a alma é a mesma. Entende? A alma é a mesma, os mesmos problemas, com as mesmas feridas, com as mesmas mazelas, sabe? Pastores, líderes, apóstolos, bispos, canso de ver. Canso de ver. Canso de ver. Precisam estar no centro do reconhecimento. Precisam ser reconhecidos. Precisam ser aceitos. Precisam ser queridos. Precisam ficar de mim. Precisam de amor. Nem sempre a igreja está certa. A igreja dar certo para eles é simplesmente fazer discípulo. Para eles a igreja está certa. Para eles é uma culpa do galpão. A igreja está dando certo. É a quantidade de pessoas. A igreja está dando certo. A gente está preocupado se na igreja tem discípulo que produzem fruto. Às vezes, numa igreja como essa, tem muito mais gente, tem muito mais discípulos. Tem uma igreja enorme, gigante. Porque discípulo, segundo Jesus, é aquele que glorifica Ele. E aquele que glorifica Ele é aquele que dá fruto. Então esse é discípulo. Então o que ele tem lá? Tem discípulo? Se não tem discípulo, se tem discípulo, as árvores é conhecidas pelo seu fruto. Então tem que ter fruto. Para que eu possa produzir fruto, e aí nós falamos do que é o fruto, eu preciso estar satisfeito. Sabe por quê?
Porque quem não está satisfeito, come e bebe no lugar errado. Você sabia disso? Quem não está satisfeito, come e bebe no lugar errado. Sabe o que significa isso? Quem não está satisfeito, peca. É verdade. Sabe disso? Sabe o que você peca? Você não está satisfeito. Só quem produz, ou só quem gera fruto, é quem está satisfeito. Se eu não aprender a viver satisfeito em Deus, a lição da satisfação é a lição mais importante que você precisa aprender como discípulo. Por que um homem adultera? Porque não está satisfeito. A mulher tem. Porque uma mulher faz isso, porque ela não está satisfeita. Quer ver uma coisa? João capítulo 4. Lembra da mulher samaritana? Lembra? No poço? Quando Jesus chega para ela e diz assim: dá. Aí ela olha para ele e diz: como você é judeu e eu samaritano, tu me pedes a paz, guerra, conflito, briga nosso povo, não gosta de ninguém, você pode não gosta de você. Você sabe disso, está pedindo água. Só não estou falando assim de novo. Ela diz: se você soubesse que ele está te pedindo água, não daria, pediria. Agora, lê lá o texto e de repente Jesus dá uma guinada assim, tá? Coisa de louco. Quem não tiver atento, perde o bonde. Do nada ele fala assim: nossa, chamar seu marido. Não tem marido. Aí Jesus: pô, falaste bem. Ficou com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Vocês estavam nessa cidade. Jesus. Agora você me pergunta: o que isso tem a ver com a conversa? Sabe o que acontece? Aquela mulher estava indo beber água meio-dia. Um sol da Palestina, castigante. Sabe qual o horário que as mulheres iam pegar água no poço? De manhã cedo, quando não tinha sol. Por que aquela mulher estava indo meio-dia pegar água? Para não sofrer crítica e julgamento das outras mulheres. Nessa hora, ninguém ia pegar água. Então ela: boa tarde, para não ver aquela mulherada ficando falando de mim, sabe? Só que ela vai e conta Jesus. E Jesus disse: só para você, em outras palavras, eu estou querendo te dar uma água que você fique satisfeito. Quero te dar algo que você vai ficar satisfeito. Sabe por quê? Porque você fica procurando satisfação no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, você não vai encontrar satisfação. É verdade. Não vai encontrar. Você precisa estar satisfeito, porque se você estiver absolutamente satisfeito, esse homem que você vai encontrar vai aproveitar da sua satisfação. Eu lembro que, na gravando ali, eu lembro que esse pastor, agora, minha esposa, uma vez ele estava brigando com a esposa e contou essa história para mim e disse assim: eu não sei o que eu faço para você ser feliz. Carlos, eu sou feliz antes de casar com você. E uma das lições que ele ensina no outro curso chamado As 6 Metáforas de um Casamento Feliz, ele ensina, escreve um livro com isso, de dar um conselho para a filha. Filha, não case para ser feliz. Não case para o seu marido fazer você feliz. Seja feliz, depois você casa. Não crie expectativa de que alguém pode te fazer feliz, porque vocês vão ter conflito em algum momento. Quem faz sua felicidade se chama Jesus Cristo. Quem satisfaz a sua vida é Jesus Cristo. Você tem que compartilhar dessa felicidade com o seu marido e ele com você. Vocês podem celebrar essa satisfação juntos. E aí está o segredo. Satisfação que cura a gente. E quando a gente é curado, flui de nós aquilo que tem que fluir, que é o fruto do Espírito. Tem outra lição então interessante sobre satisfação. Vocês já contei aqui. Esse senhor de 70 anos, esse mentor, ele ensinou lá no princípio, ele conta isso até hoje, todos os encontros que a gente faz da vida que satisfaz, permanecer em Cristo, a gente fala sobre esse episódio. Ele é americano, e
quando ele chegou no Brasil em 1971 como missionário, ele não falava uma palavra em português. Então ele foi morar em São Paulo, em São José dos Campos, e conta a ele que ele chegou para a Pâmela, sua esposa, e disse: Pâmela, eu queria tanto jantar na casa de brasileiros. Você daí, entendeu? Você que manda, né? Eu sei que é você que é a diretora de tudo aí. É que fala menos, mas é que manda mais. Mandou você. Ele não falava uma palavra em português, queria almoçar na casa dos brasileiros. E ela falou: Carlos, quando tiver um convite para jantar na casa dos brasileiros, por favor, me fale. Um belo dia ela disse: Carlos, vou te dar uma notícia excelente. Ele disse: qual? Um casal de brasileiros nos convidou para jantar no dia tal às 7h30. Ele: Pâmela, estou muito feliz. Aí chegou aquele dia. Só que ele estava arrumado, 6h30 já estava pronto. Quando ela olhou para ele, disse: Carlos, o que está acontecendo? Ele: hoje é o jantar da casa dos brasileiros, não é 7h30? Ela disse: sim, Carlos, mas são 6h30. Então, nós vamos levar esse tempo para chegar lá. Não, Carlos. Quando o brasileiro fala 7h30, não é 7h30. É 8h30, 9h. Não, Pâmela. Para mim, 7h30 é 7h30. No Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, se é 7h30, é 7h30. Se eu estiver lá, é 7h30. Vamos lá. Aí ele brinca muito com ela e diz: você conhece aquele versículo sobre submissão? Aí ela diz: cara, então vamos agora. E foram. Ela gosta de outro versículo, ele gosta desse. Daqui a pouco eu falo do versículo que ela gosta. Chegaram lá na casa dos brasileiros, tinha um muro enorme, um portão gigante. Você sabe que na casa dos Estados Unidos não tem portão nem muro, né? Por que não tem? Para facilitar a entrada de bombeiros, você vê disso? Por isso que não tem. Os bombeiros chegaram rápido, tiver incêndio. Aí ele chegou e falou assim: Ana, por que a casa está cheia de muros, portões enormes? Aí ela: cara, os brasileiros gostam de segurança. Aí ele disse: eu não sabia que no Brasil tinha mais assalto do que incêndio. Aí: Pâmela, por favor, bata a palma. Vamos lá assim: Pâmela, como é que eu faço para chamar esse casal? Ela disse: bata a palma, Carlos. Ele: não, Pâmela, não vou bater palma, não vou ver nada, não tem show, não tem nada, espetáculo nenhum. Pâmela, bata a palma você. Lembra daquele versículo de submissão? Tá bom, bateu palma. Quando ela bateu palma, veio o casal, assustado com a presença deles, naquela hora, meio que constrangidos, deixaram entrar, o casal chamou, entrou com eles, o tempo passou, eles ficaram lá, e estava lá, nada do jantar sair, tinha que esperar todo mundo chegar, e o tempo foi passando, e o Carlos disse: olha, eu estou com fome, esse jantar não vai chegar, está chegando uma pessoa, daqui a pouco nós vamos sentar, e assim foi. Sentaram, almoçar, para jantar. Ele come por volta de 6h30, 7h, já era por volta de 8h, pouca. O primeiro prato veio à mesa, ele comeu aquele prato. A dona de casa olhou para ele, viu que ele gostou do prato, botou outro prato para ele. Ele olhou para a mulher e disse assim: não estou aguentando, estou satisfeito, estou bem com esse prato. Aí ela disse: não, Carlos, quando o brasileiro bota o prato na sua mesa e você rejeita o prato que o brasileiro botou, no Brasil, isso é feio. Aí ele disse: mas o que eu vou fazer agora? Ela disse: com a glória de Deus, como o segundo prato do Carlos. Ele comeu o segundo prato. Ele não estava aguentando mais comer aquele prato. Mas comeu. E aí ele olhou para a Pâmela, passando mal, a esposa dele estava passando mal, ele comia 6h30, era 9h, ele estava com 2 pratos dentro, depois tomou um café. Ele disse: quando não estou aguentando mais, ela veio até a mim, me ofereceu outro, eu não posso ter despeito, porque no Brasil não pode ter despeito. O que eu faço? Me ajude, por favor. Ela disse: Carlos, quando a brasileira se aproximar de você, você olha para ela, foi a primeira palavra que ele aprendeu em português. Diga assim: eu estou satisfeito. E ela vai cessar. E a brasileira veio com o prato, ele imediatamente: estou satisfeito. E ela cessou o prato. Aí o pastor Carlos, ele é assim, cada detalhe da vida ele pega o coração. Sabe o que ele disse?
Ele disse naquele dia, com a dona de casa brasileira, eu aprendi o que Deus é capaz de fazer comigo. Todo cristão discípulo. Deus não para de jorrar sobre a sua vida até que você esteja satisfeito. Ele não para de oferecer para você tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele tem e tudo aquilo que Ele pode, até que você esteja completamente satisfeito. Entende? Por quê? Porque Deus sabe que se você não estiver satisfeito, você peca, você erra, você escolhe as coisas erradas. Então Deus não cansa, não desiste, não para, enquanto você não estiver absolutamente satisfeito dele. Quer ver uma coisa? Suposição que se fosse um restaurante, uma churrascaria, e nós estivéssemos aqui sentados e os garçons estivessem nos servindo com todos os tipos de carne, e nós estivéssemos da melhor forma, estivéssemos comendo tudo. 2 horas depois, a gente resolve ir embora. Fizemos uma festa na igreja, viemos aqui, final de ano, e aí na porta ali estivesse um homem vendendo pastel. A gente olha, você sai da churrascaria, você conseguiria comer aquele pastel da porta da churrascaria? Sabe por que você não comeria? Porque você estava satisfeito. Ele diz que o diabo é vendedor de pastel. E Deus tem uma churrascaria para nós. Entende? O fruto, ele é consequência dessa satisfação. E o fruto, ele alimenta as pessoas, a fome das pessoas. Pessoas que têm de aceitação, de amor, e quando elas recebem de você, você mata a fome delas. Quando você faz uma bondade, a pessoa não espera da bondade, você mata a fome dela. Quando ela chega perto de você, e a hora que a vida te aperta, o que sai de você é domínio próprio, alegria, paz e amor. Você torna visível o fruto de Deus. E essa é uma coisa interessante no discipulado. Quando você pega uma laranja, o que você espera que saia da laranja? Suco de laranja, de preferência doce. Mas quando você pega uma laranja e aperta, espreme, sai um caldo pegajoso, você se sente frustrado. A pergunta que eu te faço, para você medir o seu grau de satisfação, é o que você faz quando a vida te aperta, que sai de você caldo pegajoso e suco de laranja doce. E a vontade de Deus é que saia suco de laranja doce todas as vezes que a vida te apertar. Isso é frutificar. Frutificar é isso. Agora deixa eu te falar uma outra coisa importante. O cara podia ser coach e falar tudo isso que eu estou falando e complementar o que ele quer falar. Tem uma loja. Eu te mostro a loja. Semana passada foi lido João 15,16. Sim ou não? Foi lido aqui, não foi? Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que escolhi a voz. Para que vocês fossem e dessem muito fruto. E esse fruto não se perca. Aí ele complementa. Isso a fim de que o Pai lhes dê
tudo que pediram. Agora a gente está no caminho. Eu entendi o que é fruto, eu entendi qual é a fonte. Sei que o Pai trabalha para que eu fique satisfeito. Logo, eu sei que a fonte é Jesus, que o fruto é do Espírito. Não sou eu que produzo amor, não sou eu que produzo alegria, não sou eu que produzo paz, não sou eu que produzo domínio próprio. Eu recebo da presença de Jesus que em mim habita, que em mim faz morada. E essa é a finalidade de Deus, fazer com que Jesus habite dentro de mim, para ser tudo aquilo que eu nunca consegui ser, para poder aquilo que eu não posso, e para ser aquilo que eu não sou. Então Ele habita em mim com esse propósito, para ser tudo aquilo que eu não posso ser, porque nele, em Cristo Jesus, todo esse fruto habita. Então, a ideia de você ler a Bíblia e dizer assim, eu preciso ser assim, eu tenho que ser assim. Não, olha só. Não é tem que. A pior não. Você precisa receber alegria, paz, amor, domínio próprio, bondade. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Sabe o que eu estou dizendo para você? É que o discipulado não é enfiar coisas dentro de você. O discipulado é ensinar você a tirar o melhor que você tem dentro de você. E sabe o que você tem de melhor dentro de você? Jesus. No discipulado eu inverti. Antigamente eu colocava coisas dentro da pessoa. Posso ver? Juliano chegou na minha igreja. Juliano, vem para cá, vem para a igreja. Juliano, você vai participar do louvor, você vai sentar aí, fazer essas coisas aí, você vai vir para a escola dominical. Está vendo esse livro grandão aqui chamado Bíblia? Vai aprender tudo, vou botar tudo dentro de você. As coisas são importantes, são. Elas vão acontecer? Vão. A primeira eu falo assim, Juliano, eu não vou colocar as coisas primeiro dentro de você. Eu vou tirar de você o que você já tem. Cristo em você. A esperança da glória. Porque, Juliano, eu sei que dentro de você existe a pessoa mais linda, mais inteligente, mais benigna que já pisou nesse mundo. E o nome dela é Jesus. Se eu trouxer, te ajudar a trazer essa pessoa de dentro de você, então vai aparecer cristianismo nesse mundo. E quando aparecer cristianismo nesse mundo, e você ter essa experiência, você vai ler a Bíblia, não porque eu estou dizendo que você tem que ler a Bíblia. Você vai evangelizar? Não porque eu estou dizendo que você tem que evangelizar. Sabe por quê? Porque isso vai ser absolutamente natural na sua vida. Tem entendido como funciona? Agora, olha como é que é uma loja, um elo, uma conexão, onde eu produzi o fruto, eu receber o fruto e entregar o fruto. A gente tem uma experiência que aconteceu na Vida das Pais, a gente tem uma coisa muito legal para explicar o que é vida cristã. Quer ver uma coisa? Sabe o que está escrito na vida cristã? Faça assim, ó, receber, fala assim, receber, regozijar, repartir. Vida cristã. Eu recebo, me alegro, regozijo e entrego. Receber amor, me alegrar no amor, entregar amor. Receber paz, ter paz, entregar paz. E assim, a espiritualidade vai fluir. Quando eu chego nesse ponto, quando eu chego nesse entendimento, quando eu encontro isso, quando eu começo a pensar sobre isso, quando eu começo a refletir sobre isso, quando eu começo a entender Jesus, aí eu começo a falar, Deus, agora eu já posso pedir. Porque a tua palavra diz que eu já posso pedir. Isso a fim que o Pai dê tudo que pedir. As coisas
estão acontecendo, estou amando, estou abraçando, estou ensinando, estou curando, estou ajudando a libertar, estou ensinando o teu amor, estou amando. Mas eu vou ser mais incisivo agora numa loja. Olha como é que é a loja. Aí eu acharia que esses caras dos coach aí deveriam olhar para isso um pouquinho. Porque é uma loja. Aí nós usamos uma técnica de sugestão, os caras não. Mas a gente precisa olhar a Bíblia de uma maneira lógica também. Ok? O Salmo 37, versículo 4 diz o quê? Deleita-te no Senhor e Ele o quê? Certo? João 15, 16 diz por Jesus. Diz para você produzir fruto, você pode pedir o que você quiser, ok? A Bíblia diz isso. Perfeito? Agora sabe por quê? Deleita no Senhor, ou tenha prazer em Deus, ou tenha satisfação em Deus para você pedir tudo o que você quer? É isso que está dizendo. Tenha satisfação em Deus, deleita no Senhor, e Ele que satisfará o seu coração. Sabe por quê? Agora que está a questão, umas questões importantes. Olha como é que é a lógica. O prazer, a satisfação, ela está no topo, ela comanda a sua vida. Olha como é que o nosso Deus tem uma lógica. A gente tem uma conexão com esse mundo, o mundo físico. Essa conexão que nós temos com o mundo físico, ela se submete a uma coisa chamada emoção. Eu só sei que certas coisas que eu estou conectado têm valor, são importantes ou não são importantes, se o meu sentimento, as minhas emoções tiverem alguma conectividade com essa coisa. Só que as minhas emoções estão sob o domínio da razão. Quando alguém tem as emoções mais fortes do que a razão, ela é chamada de passional. Não é? A gente fala sobre crime passional, matou por amor, por paixão, essas coisas todas. Então, porque a emoção superou a razão. Quando a emoção supera a razão, isso deixa de ser natural. Mas o natural é que a razão domine as emoções. Te dou um exemplo. Vamos supor que você chega lá no seu trabalho e seu patrão te perturbando, te humilhando. Você já não aguenta mais. Então você para um dia e fala assim: hoje eu pego ele e vou quebrar os dois braços dele, as pernas dele, eu vou bater muito nele. Eu não estou aguentando mais, sono me faz muito mal. Mas aí você para e diz assim: não posso fazer isso. Eu tenho 2 filhos para criar, família para sustentar. Eu preciso desse trabalho. Aí o que você faz? Não faz. Você vê como é que a razão dominou a emoção? Agora você sabia que a razão se submete à vontade? Quantas coisas você lê na Bíblia e você diz que não pode mais? Já errou, já fez. Mas está escrito que não pode. Ou coisas que você deveria fazer que você não faz. Quantas vezes? Algumas, né? Provavelmente 1 ou 2 vezes. Porque a vontade domina a razão. A razão se submete à vontade. Te dou um exemplo. Tem um amigo meu que teve um infarto, fumante, quase morreu, ficou internado, conseguiu sair da internação, se recuperou. O médico explicou para ele sobre cigarro, sobre tabaco. A família explicou sobre o tabaco, falou com ele: olha, cara, você vai morrer se você continuar fumando. Explicou para ele ali, sabe? De forma detalhada, didática. Pois bem, saiu e ficou bom. Hoje eu vou no bairro que eu morei e encontro ele fumando, sentadinho, cigarrinho. Falei: ô meu filho, tá fumando, né? Quer morrer? Aí ele falou assim: cara, tive muita vontade. Percebe? Ele sabe que o cigarro quase matou. O que ele fez? O que ele estava fazendo? Fumando. Por quê? Porque a vontade domina a racionalidade.
Agora, sabe o que domina a vontade? Que por conseguir domina a razão, que por conseguir domina a emoção, e que domina a sua conexão com o mundo? Prazer. Sabe por que você sente vontade? Para poder ter prazer. Aí você acha que Deus é pouco? Aí ele chega com o salmista e fala de quê? Deleita do Senhor. Ele está te falando desse seu coração. Se o seu prazer é Deus, a sua vontade vai seguir o mesmo caminho, assim como a sua razão, assim como as suas emoções, e o seu comportamento no dia a dia vai seguir esse prazer que você tem. Sua vontade vai ser uma, o seu desejo vai ser um, a sua mente vai ser renovada, transformada, como diz o apóstolo Paulo. Os seus sentimentos não vão ser conflituosos. E o seu dia a dia, a sua conexão com o mundo, o seu comportamento será outro. Está vendo como Deus tem uma lógica que fala? Eu não preciso ser um coach para ensinar isso. Cara, quem está dizendo isso? Aí agora eu peço o que eu quero. Sabe por quê? Se você, o que você estiver pedindo, você está pedindo para amar, Deus te dá. Você sabia disso? Você quer um apartamento novo para quê? Se você não quer, Deus também amar pessoas. O que você vai fazer com o seu apartamento? Eu quero reunir pessoas aqui nesse apartamento e falar do seu amor. Eu quero deixar ele disponível. Eu quero um carro. Para quê? Eu quero amar pessoas com o meu carro. Eu quero ajudar pessoas com esse carro. Deus, eu quero um bom emprego. Para quê? Deus, eu quero ajudar pessoas. Eu quero tornar o teu nome conhecido. O Evangelho conhecido. Entendeu o segredo? O segredo não é você pedir. O segredo é você saber por que você pede. E você só consegue pedir em Deus se tiver fruto. E eu só consigo fruto se eu souber onde é a fonte. Quando eu sei que a fonte é a videira verdadeira, e eu sei que nela está tudo que eu preciso para viver a vida cristã, então eu fico nela o tempo todo, e o tempo todo, ao invés de eu acordar querendo fazer algo, eu acordo e para receber algo. Receber o quê? Deus, eu não tenho como amar essa pessoa, mas eu sei que o seu amor não se esgota, e o seu amor em mim, ele é o tempo todo uma abundância. Ele é vivo o tempo todo, em todo tempo. Então, por favor, dá para o Senhor amor para que eu possa entregar. Ou então um dia eu estou sem paciência e eu estou diante de uma parada sem paciência. Aí eu olho para aquele que mora em mim, que é a pessoa mais paciente que já pisou nesse mundo, e digo: por favor, Jesus, me dê a sua paciência. Aí ele te entrega a paciência, aí você dá. Isso é espiritualidade, receber, regozijar e repartir. Isso é frutificar. Há uma diferença entre atividade cristã e espiritualidade cristã. Nem sempre quem está evangelizando está vivendo espiritualidade, mas todas as pessoas que estão vivendo espiritualidade é inevitável que elas evangelizam. Quer ver uma coisa? Nem todo mundo que faz o bem é bom, mas todas as pessoas que são boas inevitavelmente fazem o bem. Entende? Vou repetir: nem todo mundo que faz o bem é uma boa pessoa. Mas toda pessoa que é boa, inevitavelmente faz o bem. No discipulado, a gente inverteu as coisas. As pessoas precisam ficar nele e fazer o bem. Não é fazer o bem para poder ser discípulo, é ser discípulo para fazer o bem. Entende? Só amém ou não amém?
Está entendendo? Isso é frutificar. Frutificar é ficar conectado com a sua fonte de inspiração chamada Jesus. Um poeta para escrever um poema que você está inspirado. Um cristão para fazer a vontade de Deus de ser inspirado por Jesus. 24 horas por dia, 7 dias por semana, momento a momento. Em todo o tempo, em cada segundo da sua vida, em cada momento, Jesus tem para dar algo que você precisa. E quando você recebe o tempo todo de Jesus, o fruto vai acontecer. E nesse período, você vai pedindo e Ele vai te dando, porque você está no centro da vontade do amor de Deus. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ter relacionamentos destruídos, você não vai ter seus bens a custo de briga, de conflito, não. Tudo que você terá será saudável. Tudo que você, todas as suas posses serão possuídas por você e não as suas posses possuirão você. Você é livre em Cristo Jesus o tempo todo. Amigos saudáveis, vida saudável, coisas saudáveis, porque ela tem um ponto de partida. Amém ou não amém? Deus te abençoe, viu? Eu vou encerrar. Deixa eu ver se eu tenho uma coisa. Vamos orar? Você entendeu o que eu dizer? Faça isso. Você vai ver sua vida mudar. Faça isso. Dentro de você, quer ver uma oração que eu gosto bastante? Bota a mão no peito assim. Diga assim: a vida cristã que eu vou viver já habita em mim. Porque Cristo é o meu viver. Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Amém. Olha que coisa linda. E a fonte, e o segredo, e a chave nele, tem tudo. Vocês têm que lembrar. Não confunda atividade cristã com vida cristã. Vida cristã é uma pessoa. Vida cristã é uma pessoa e o nome dela é Jesus. Ele é toda a vida cristã que você vai viver. Nesse exato momento, Ele habita em você. Sabe o que Jesus quis dizer em João 15 para aqueles discípulos? Durante 3 anos e meio, Jesus viveu com aqueles discípulos. E aqueles discípulos, para receber de Jesus, tinham que estar no mesmo espaço geográfico de Jesus. Na mesma hora. Em algum lugar, na mesma hora. Você foi talvez mais beneficiado dos primeiros discípulos. Sabe por quê? Porque quando você sai daqui, na sua casa, mesmo Jesus, é porque habita em você aqui agora, vai junto com você na sua casa. Lá, Ele continua falando com você. Lá, Ele continua te disciplinando. Lá, Ele continua te ensinando. Lá, Ele continua te libertando. Lá, Ele continua te curando. Lá, Ele continua te amando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Para te louvar. Posso orar, pastor? Por aí. Desculpa a demora, gente. Você ora por você. Passei a hora, né? Pode orar aí. Perdoa a pessoal. Feche suas olhos em nome de Jesus. Glória a Deus.